pastor, o pastor Adonias está sendo o nosso preletor, pediu o pastor Sérgio para orar por ele, e ele é lá de São Mateus. Eu tenho uma inveja, a cidade é muito bonita, né? Eu vou nessa cidade de São Mateus, meu Deus, que vontade de morar num lugar desse, muito bom, né? E é uma bênção, está fazendo um trabalho nisso. Eu estava falando, sabe, Sérgio, eu falo assim, gente, célula, se a nossa igreja que não fosse uma igreja célula, como é que estaria a nossa igreja, né? Acabei de falar isso com o Edivaldo, eu tenho falado com vários pastores, eles perguntam, é complicado, é difícil, é o que e tal. Eu falei, gente, o negócio é o seguinte, eu só penso o seguinte, se a nossa igreja não fosse uma igreja célula, talvez a gente estaria com uns 500 membros, 400, né? Então, hoje nós temos quase 1000 membros. Aquilo que você falou, Adonias. O objetivo não é crescimento de igreja, mas igreja saudável, né? Então é isso aí. Vamos orar? Abaixa a sua cabeça, feche os olhos. Pai, nós exaltamos e te glorificamos por tudo. Pai, nesse momento nós oramos pela vida do teu filho, que o Senhor use com poder e graça para ministrar os nossos corações. Continue falando, continue ministrando, Senhor. Nosso coração está aberto, porque sabemos que tudo aquilo que virá é algo que vai acrescentar para o teu reino, para que o teu nome seja glorificado. Nós recebemos, Pai, toda semente que o Senhor semeia em nossos corações, e nossa terra é fértil para frutificar a 30, a 60, a 100 por um. Nós abençoamos o teu filho e oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja habitando em nós. Amém? Ontem nós iniciamos a nossa caminhada e eu disse com pureza de alma da minha alegria de poder estar aqui. É um privilégio mesmo. Sou Adonias Júnior, estou lá na terceira igreja batista São Mateus. O pastor Onésimo disse que gostaria de morar lá. Eu posso, no próximo domingo, dar posse ao Senhor na terceira igreja batista São Mateus, e eu fico sendo seu ministro tapa-vista, né? Sem problema nenhum. Ministro tapa-vista é aquele que fica lá no final do auditório, né? Tem algumas igrejas que o prédio fica um negocinho assim na porta de entrada, quem passa na frente, aquilo é um tapa-vista, é onde ficam lá os anúncios. Então eu posso ser um ministro para manter aquele tapa-vista bem organizado, com os anúncios, escrever nosso pastor é lindo, tudo do jeito, né? Então é um privilégio mesmo poder estar aqui, é uma alegria. Eu sempre, quando saio para falar sobre visão celular, eu saio com muita alegria, porque é aquilo que me traz paixão. A Bíblia fala que a boca professa acerca do que o coração está cheio, transbordando. E viver a visão celular, na minha vida, tem sido o privilégio de redescobrir a alegria de servir ao Senhor. Eu sou filho de pastor, né? Fui criado desde pequeno numa igreja batista, como a de vocês, e viver a visão celular exigiu de mim romper ou, de alguma forma, desconstruir alguns paradigmas que existiam na minha mente. Eu, por exemplo, fui criado dentro de um sistema em que eu fui levado a acreditar que no céu só ia ter batista. Olha que coisa bacana. E não que papai me ensinasse isso intencionalmente, mas a forma como eu ouvia os discursos, eu acreditava que no céu só ia ter batista. Até o dia que alguém me presenteou com uma música, e a música do Matos Nascimento, e aquela música começou a me deixar assim meio em crise, porque a música dizia assim: há uma briga nas igrejas por falta de união, e é por isso que Satanás está fazendo uma grande confusão. Quem não tem fé em Cristo vai se deixando levar, mas saiba que nome de igreja lá no céu não vai entrar. Aí a música piorava o negócio, porque dizia assim: eu não vou na Metodista e nem vou na Universal. Na Assembleia eu não entro e na Batista eu passo mal. Isso é uma grande ignorância, porque Jesus Cristo é a nossa luz. No céu só entra lavado
pelo sangue de Jesus. Amém, gente? Então, assim, é um privilégio mesmo poder estar aqui. Amanhã, pela manhã cedo, vou acordar. Desde já eu quero agradecer. Muito obrigado. Vocês não tinham obrigação nenhuma de me colocar tão bem hospedado. Minha gratidão, irmãos. Assim, que hotel maravilhoso. Eu me coloco assim à disposição para voltar aqui mais vezes, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Os irmãos estão fazendo mais do que o necessário, ok? Então, a minha gratidão em nome da minha família. Amanhã cedo eu vou a São Mateus buscar minha esposa. Eu estou com saudade dela e eu volto com ela para a noite estar aqui. No sábado, passaremos o dia e o pastor disse que o irmão Yuri vai cantar umas 8 músicas. Então, eu acho que deve terminar o culto lá para umas 10h30 da noite, mais ou menos. 10h30 da noite, quando terminarmos o culto, eu entro no carro com a Aline e vou para o Rio de Janeiro, porque no domingo de manhã eu preciso pregar no Rio de Janeiro. Então, eu peço que vocês orem, porque assim, tem sido um grande privilégio servir a Jesus, e eu tenho dado para Jesus o meu tempo, o meu talento e o meu tesouro. Amém, gente? Vamos orar, fique em pé mais um pouquinho, né? Você chegou cansado do trabalho, vamos redirecionar o propósito de estar aqui? Vamos orar. Eu tenho aprendido que num ambiente onde o Espírito Santo é desejado, honrado, adorado, é um ambiente onde ele se manifesta. Então, eu queria que nós orássemos igual ontem, vamos iniciar, nós vamos ouvir muita coisa. Então, eu queria que nós orássemos, que você se una a quem está perto de você agora, por favor. Se você não conhece, pergunta o nome, se apresente, e eu queria que você orasse com ele. Não por ele, mas com ele. Podemos orar todos juntos? Vamos lá? Então vamos orar. Comece aí o seu período de oração. Senhor, é com muita gratidão que nós voltamos aqui. E nós não temos dúvida de que a reunião que estamos realizando está sendo marcada pela visitação do Teu Espírito em nós. Então eu te peço, por favor, abra o nosso entendimento, acalma o nosso coração e apareça para nós por meio do compartilhamento da Tua Palavra, que possamos, todos nós, que possamos entender qual a estrada o Senhor já pavimentou, a fim de que a Tua igreja possa trilhar e se tornar vitoriosa no Senhor. Nós te pedimos por cada célula da Primeira Igreja Batista em Santa Mônica, por cada líder de célula, Senhor, que está desmotivado, renova a visão nesses dias. Líder de célula que está, assim, cogitando a possibilidade de parar, por favor, Senhor, reacenda a paixão no coração dele. Permita que cada um deles entendam o grande privilégio que estão desfrutando de participar na mudança do destino eterno das pessoas. Que durante esses dias que aqui estaremos, o Senhor coloque dentro de nós a certeza de que o trabalho que estamos realizando está causando impacto eterno. Deus, por favor, não nos deixe sozinhos um segundo neste lugar. Nós não queremos viver 1 centímetro distante da vontade do Senhor para nós. A propósito, nós declaramos a nossa falência, nós abrimos mão de qualquer autonomia que temos, crucificamos mesmo a nossa autonomia e dizemos para o Senhor: queremos viver os propósitos do Senhor na nossa vida. Por favor, faça isso por nós, faça isso em nós, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, vamos lá. Ontem nós começamos e eu disse para você que quando a gente fala de célula, pelo menos na minha perspectiva, a gente fala sobre 3 aspectos. Célula não tem a ver com modismo, mas tem a ver com o que, gente? Isso mesmo, você prestou muita atenção ontem, é isso aí, né? Célula não tem a ver com modismo, mas célula tem a ver com essência bíblica, ou seja, nós não somos uma igreja em célula, não trabalhamos com célula,
porque conhecemos uma igreja em célula, nos encantamos com os resultados e agora, porque queremos os mesmos resultados, decidimos fazer as mesmas coisas. Não, nós acreditamos que cada igreja tem o seu DNA próprio, cada pastor tem a sua filosofia ministerial própria, logo nós não estamos falando de modelo, nós estamos compartilhando princípios bíblicos. Então, célula não tem a ver com modismo, célula tem a ver com um retorno sincero, genuíno às páginas do Novo Testamento. Ontem eu disse para você que alguns acreditam que a igreja nasceu lá no norte, em Cesareia de Filipe, mas é importante entender que a igreja não seria igreja se não houvesse a presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo não foi derramado enquanto os discípulos estavam no norte, o Espírito Santo foi derramado no sul, quando os discípulos estavam em Jerusalém, orando. E é interessante, porque a pergunta que surge é: onde aqueles discípulos estavam orando? Os discípulos estavam orando no que a Bíblia chama de cenáculo, e os analíticos neotestamentários dizem que cenáculo é o andar superior de uma casa. E uma pergunta que talvez nós poderíamos fazer uns para os outros é: por que será que Deus derramou o Espírito Santo enquanto os discípulos estavam orando numa casa e não derramou o Espírito Santo enquanto os discípulos estavam orando no templo? Não sei, a Bíblia não diz, mas talvez Deus tenha feito isso para nos mostrar que igreja é muito mais do que o prédio que ela possui. Igreja é muito mais do que tijolo. Igreja, irmãos, não é algo estático, igreja é algo dinâmico. Igreja não tem CEP. Algumas pessoas perguntam: onde fica a primeira igreja batista Santa Mônica? E você, erradamente, equivocadamente diz: fica na rua tal. Na rua tal está o prédio onde se concentra a igreja batista Santa Mônica, mas a igreja não tem CEP, a igreja é algo vivo, a igreja anda, a igreja se movimenta, a igreja cresce, a igreja prega, a igreja fala. Então, quando a gente olha para a visão celular, a célula não tem a ver com modismo, a célula tem a ver com essência bíblica, a célula não tem a ver com crescimento, a célula tem a ver com saúde espiritual. E nós falamos ontem que célula não tem a ver com metodologia. A nossa metodologia é mais antiga do que qualquer outra coisa. A nossa metodologia para as coisas darem certo no reino de Deus, qual é a nossa metodologia? Bíblia, oração, não é verdade? É dessa forma. A obra de Deus, feita nos termos de Deus, nunca vai ter falta dos recursos de Deus. Então a gente precisa entender sobre isso. E aí nós caminhamos bem ontem. Eu não lembro muita coisa do que nós falamos ontem, mas você se lembra, os slides estão lá no computador, você pode pegar o seu pendrive, pedir o irmão lá para gravar para você, dar essa palestra onde você quiser dar, dizer que orou e de madrugada Deus revelou isso tudo para você. Você pode fazer o que você quiser, ok, com esses slides. Hoje eu quero pensar com você sobre qual o grande segredo na visão celular. Algumas pessoas dizem assim: qual é o pulo do gato? Eu ontem me lembro que eu afirmei para você que nós não fazemos a colheita porque temos células. Nós fazemos a colheita porque temos trabalhadores disponíveis. Quantos aqui já ouviram alguém perguntar assim: com quantas pessoas a célula multiplica? Alguém já ouviu isso? Já, né? Pastor, com quantas pessoas o senhor multiplica a célula? Irmão, que pergunta assim equivocada. Célula não se multiplica por conta do número de pessoas. O fator preponderante para a multiplicação de célula não é número de participantes. O fator principal é líder formado. Eu posso ter uma célula com 30 pessoas e não multiplicá-la porque não tenho líder formado. Eu posso ter uma célula com 6 pessoas e multiplicá-la porque eu tenho líder formado. Então, a grande chave do negócio é ter liderança, é ter um estoque de líder. E aí, quando eu olho para uma igreja bonita como essa, eu fico feliz. Por quê? Porque aqui tem um monte de líder em potencial. Quer ver? Vamos lá. Respira aí. Respirou? Fala. Respirou, falou, irmão? É líder em treinamento, não é verdade? Então, você é um grande líder em treinamento. O que talvez você ainda não entendeu é que você pode influenciar. E é sobre isso que eu quero pensar hoje com você, tá bom? Então, pega aí a sua Bíblia, e se você não quiser pegá-lo, olha aqui para frente, coloquei o texto aqui, Lucas capítulo 22, do versículo 24 ao versículo 27, é um texto que você conhece muito bem,
ok? Eu tenho 40 e poucos slides, acho que deu 40 ou 30, não sei. Tem muito slide aí para passar. Então, você vai sinalizar para mim até onde nós vamos caminhar. Tá? Quando você entender que eu devo parar, você começa a orar por mim, dizendo, Senhor, deixa meu povo ir, tá bom? Então, aí a gente para e você vai para casa. Tá? Mas vamos ao texto? Dá para ler? Dá, né? Tá legal. Então, vamos todos juntos? 1, 2, 3 e já. É óbvio que você conhece o contexto, ok? O pano de fundo, o background desse texto. Você sabe que existe ali uma questão de liderança sendo levantada. E a questão de liderança é, na igreja, quem é o melhor líder? Ou qual é o líder mais importante? É isso que está acontecendo naquela igreja. E Jesus, então, traz eu chamaria de um paradoxo da liderança. Jesus diz que no reino dele, a dinâmica seria diferente do reino dos homens. Jesus diz que no reino dos homens, na verdade, o maior governa o menor. Mas no reino dele, o menor é que, de alguma forma, ou aquele que se fizesse menor, é que, de alguma forma, teria destaque. Eu coloquei ali as cores vermelhas exatamente para você entender. O Novo Testamento, eu disse para você ontem, foi escrito no grego koiné, e aí eu falo isso apenas para enriquecer o seu conhecimento. Essas expressões em destaque precisam ser mencionadas. Por quê? Jesus diz assim, pelo contrário, o maior entre vocês será como o mais jovem. A expressão ali, o maior e menor, a expressão no original para maior é mega. Quando eu falo que nós temos uma mega visão, eu digo para você que temos uma visão grande, uma visão, ok, mais apurada. Então, aquele que quiser ser mega, precisa se tornar como? Hiperetas. É o termo para escravo que aparece no texto, mas não era um escravo como Paulo se apresenta, aquele doulos. Os hiperetas eram os remadores das grandes embarcações do tempo antigo, que ficavam no porão do navio, ninguém os conhecia. Eles não eram vistos, porém, da boa atividade ou do bom trabalho deles, aquela embarcação dependia para ter uma boa navegação. Então, Jesus diz assim, se você quiser ser mega, você tem que se tornar anônimo. E isso me faz lembrar o saudoso pastor Rousseau Shedd, porque ele dizia que famosos e populares são os heróis, os santos sempre serão anônimos. Olha que coisa bacana. Então, Jesus diz, olha, se você quiser ser mega, torne-se como um anônimo, ok? E ele diz assim, se você quiser ser o primeiro, proto, é a expressão no grego, proto-evangelho, o que a gente fala na teologia do Velho Testamento, lá em Gênesis 3,15, o início do evangelho. Então, quando fala assim, proto, o início, o principal, Jesus diz, se você quiser ser o principal, você deve se tornar o quê? O último, não é verdade? Você tem que ir para o final da fila. Isso me faz lembrar também a frase do Dr. John Maxwell, quando ele diz que, enquanto hoje os líderes estão atrás de título, não é verdade? Fama, sucesso, glória, diploma, o maior líder da história sempre esteve à procura de uma bacia, um bocado de água e toalha para servir os pés empoeirados dos necessitados. Então, quando a gente fala de liderança, a gente precisa falar de liderança sob a perspectiva de Jesus. E o que é a liderança sob a perspectiva de Jesus? É simples. Eu e você precisamos entender que enquanto líderes em potencial, e talvez seja assim, eu não lidero nada. Se você não lidera alguém, você precisa liderar você mesmo, não é verdade? Você sempre vai exercer liderança sobre alguma coisa ou sobre alguém. Por quê? Porque liderança não tem a ver com posição que se ocupa. Preste atenção aqui. Liderança não tem a ver com posição, liderança tem a ver com influência. Nem sempre o maior líder numa instituição é aquele que ocupa o topo da pirâmide. Nem sempre o maior líder da instituição é o presidente.
A gente sabe que pessoas que estão na base da pirâmide podem exercer poder de influência ou persuasão muito maior do que o líder principal. Liderança não tem a ver com posição que se ocupa. Liderança tem a ver com influência. Então, você é chamado por Deus para influenciar alguém. Agora, você precisa escolher: eu vou influenciar positivamente ou eu vou influenciar negativamente? É isso que nós fazemos nas células. Nas células, nós nos esforçamos para influenciarmos positivamente pessoas, persuadindo essas pessoas a se entregarem a Jesus. Então, quando eu olho para esse slide, eu digo para você que todos nós, enquanto líderes em potencial, todos nós ocupamos uma posição privilegiada, uma posição de destaque. Por quê? Porque somos nós os responsáveis por lançar a visão. A visão está dentro de nós. A visão está conosco. A visão está em nós. É lá na nossa célula que eu pego o não crente. Lembra do Felisberto ontem, que se converteu? Depois de 4 meses na minha célula, comendo churrasco, pizza, assistindo o jogo do Vasco. Lembra? Ele veio ontem aqui no culto. Lembram ou não? Vocês até confundiram com o pastor Onésimo, mas não era o pastor Onésimo. Se lembram? Vocês acharam que era até irmão gêmeo, né? Era parecido, mas não era o pastor Onésimo. O Felisberto estava aqui ontem. Ele, quando se converteu, ele já se converteu amando a célula. Mas por que ele se converteu amando o célula? Porque eu que liderava o Felisberto, eu todo dia lançava a visão celular no coração dele. Ele foi abençoado por aquele pequeno grupo. Ele se sentiu acolhido, ele se sentiu amparado. Aquilo que é bom para a minha vida, é óbvio que eu tenho prazer em compartilhar com outras pessoas. Nós somos os responsáveis por influenciar, por ensinar, por fazer mesmo a visão, irmão, acontecer. Com o crescimento da igreja, o pastor Onésimo falou que vocês estão quase com 1000 pessoas. Irmão, é impossível uma única pessoa liderar 1000 pessoas. Não tem como. Tem pastor que até se esforça para memorizar o nome das 1000 ovelhas que tem. E eu sei que pastor que se esforça para memorizar o nome de 1000 ovelhas fica com cabelo branco. Eu acho que eu não vou voltar aqui nunca mais. Por quê? É impossível, irmão. Com o crescimento da igreja, numericamente falando, a distância entre o pastor sênior principal e os demais membros fica maior. E precisa haver esse time de liderança para fazer o negócio acontecer. Foi por isso que Jetro olhou para o Moisés e disse: não é bom o que você está fazendo. Você quer liderar sozinho, não vai dar conta do recado, o povo vai ficar insatisfeito e você vai morrer. Então, pega homens capazes, tementes a Deus, inimigos de ganhos desonestos, não é verdade? Estabeleça esses homens como chefes de 10. Quem é que lidera 10? Líder de célula. Como chefes de 50. Quem é que lidera 50? Supervisor de setor. Como chefes de 100. Quem são os 100? Os coordenadores de área. E como chefes de 1000. Quem são? São os pastores de rede. Ontem eu vi alguém aí usando uma nomenclatura. Eu vou falar nisso amanhã, mas já que eu lembrei, já adianto. Líder de célula lidera célula. Supervisor de setor faz o quê? Não supervisiona a célula. Eu vi alguém ontem dizendo assim: o supervisor está supervisionando algumas células. Não. Quem supervisiona a célula é o próprio líder, irmão. Supervisor de setor supervisiona o líder de célula. Entendeu? Entenderam? Quando eu, supervisor, vou visitar uma célula do meu setor, o objetivo de estar ali não é ser um fiscal apontando o que a célula faz de errado, mas observar o que o líder da célula pode melhorar para que aquela célula cumpra o objetivo de se multiplicar pelo menos uma vez no ano. Beleza? Então, quando a gente fala sobre liderança, a gente fala sobre cuidado, sobre pastoreio. Lá na terceira igreja, a igreja cresceu, eu ainda não estou com cabelo branco, então eu não sei o nome de todo mundo. Fui abastecer o carro, e lá o frentista estava cantando aquela música
da Aline Barros, sonda-me, Senhor, e me conhece. Você conhece, né? E aí, quando eu cheguei, ele estava cantando, falei, opa, vou abastecer com esse crente aqui, né? Porque pode ser que eu peça 50, Deus faz um milagre, entra 100 lá, então parei. E aí ele virou e falou assim, e aí, pastor, enche o tanque? Falei, não, rapaz, você acha que eu sou de PIB Santa Mônica? Sou o terceiro de São Mateus, bota 50 reais aí, irmão. Aí eu falei, pô, me chamou de pastor, né? Falei, deve me conhecer. Falei, qual o seu nome? Aí ele falou, Ronan. Falei, que legal, você é daqui de São Mateus? Sou, nascido e criado aqui. Falei, pelo jeito você é crente, né, irmão? Ele, sou pai do Senhor, pastor. Falei, pai do Senhor, você é de qual igreja? Ele, terceira igreja batista de São Mateus. Falei, prazer, eu também sou de lá. Você acha que eu me senti envergonhado? Claro que não, irmão. Você acha que eu perdi o sono? Não, ainda fiz piada com isso no próximo sermão que eu preguei. Por quê? É simples. Não tem como conhecer todo mundo. E eu também não preciso conhecer todo mundo hoje. Por quê? Porque se eu tivesse que conhecer todo mundo, esse todo mundo ficaria insatisfeito. Só tem 365 dias no ano. E se eu tiver que visitar todo mundo, eu visito metade da igreja em um ano. A outra metade fica insatisfeita. Então é melhor eu me reproduzir em vários líderes de célula, e quem está inserido numa célula está se sentindo cuidado, pastoreado, amparado. Consegue compreender? Amém ou não amém? Amém? Então, essa é a nossa visão. Essa é a nossa visão. Que todo mundo se sinta cuidado. Eu não posso permitir que você se torne mais um numa multidão. Quantas pessoas entram e saem numa igreja evangélica sem serem vistas? Ficam 3 meses e ninguém nem aperta a mão. Quando chega para cumprimentar o pastor, a pessoa quase enfada, assim, nossa, consegui chegar perto. Por que isso? Porque nós construímos uma visão utópica de que liderança tem a ver com posição, e não tem. Liderança tem a ver com influência, ok? E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender que existe a tensão entre esses dois tipos de liderança ou entre esses dois tipos de autoridade. Se você não entender isso, você vai continuar se esquivando, não querendo liderar a célula. Preste atenção nisso. Quais são os dois tipos de liderança ou os dois tipos de autoridade? Eu chamo uma de liderança posicional e eu chamo outra de liderança conquistada. O que seria a liderança posicional? A liderança posicional, ela é dada em virtude dos títulos. Então, alguém exerce a sua autoridade ou a sua liderança pelo título que possui, ok? Eu me lembro que quando eu comecei a pastorear, eu chegava assim, nossa, mamãe, eu quase fiz sepultamento da mamãe, porque ela quase infartou. Eu fui cumprimentar um adolescente, e estava numa época aí, essas modinhas que os adolescentes têm sempre, eu fui cumprimentar, um negocinho de bater a mão, mas nisso que eu fui bater a mão, o adolescente disse assim, peitinho, pastor, aí apertou aqui assim, mamãe ficou doida, e disse assim, tá vendo? Você está dando muita confiança para essa garotada, e não sei o quê. Eu tomei um susto, porque eu não sabia da moda, porque se eu soubesse, não ia dar mole para eles, né? Eu não sabia, e depois eu fui observando, e sabe o que eu percebi? Que assim, papai e mamãe estavam imersos na liderança posicional. E eu tive que, sendo filho, ensinar para os meus pais que tem gente que me chama de Senhor e me trata como você. E tem gente que me chama de você e me trata como Senhor. Porque o respeito e consideração não está no pronome de tratamento, está na atitude. Pastor, quando eles fazem esse silêncio, é o quê? Tranquilo, né? Ok. Consegue compreender? Amém ou não amém? Então, a liderança posicional, ela é dada em virtude dos títulos. O problema é que se você lidera com uma liderança posicional, o dia que você não tiver mais o título, você perde a liderança. E aí, gente que se agarra à liderança posicional somente, faz de tudo para não perder a posição. Porque sabe que se perder a posição, perde a liderança. E aí começa a negociar princípios e até caráter, para se manter na posição. A liderança posicional, ela é reforçada ou enfraquecida pela idade. Eu comecei a pastorear, irmão, com 22 anos de idade. Imagina, quem respeita um adolescente? Não é verdade?
nem espinha não tinha. Eu fui militar há muito tempo da minha vida, né? A minha turma foi promovida a major em 2017. Agosto de 2017, eu passei com 17 anos no concurso da Força Aérea Brasileira, Aeronáutica. Aliás, foi lá que eu conheci a minha esposa, ela trabalhava lá também. E assim, depois o pastor me chama de novo para eu contar a minha experiência. Eu pedi para sair da aeronáutica, abandonei aquele negócio. Foi um negócio bacana. Lembra daquele filme? Pede para sair, pede para sair. Eu pedi para sair mesmo, né? E saí correndo. E graças a Deus eu saí. Estou aqui hoje, olha que coisa bacana. Estou aqui hoje. Mas é interessante porque lá na aeronáutica a liderança é posicional. Manda quem pode, obedece quem não quer ficar preso. Eu me lembro que, assim, eu trabalhava com um 3 estrelas, eu não sei se você conhece essa nomenclatura, mas o 3 estrelas é chamado de Major Brigadeiro do Ar. Começa como um segundo tenente, no caso a minha função, depois você passaria para um primeiro tenente, capitão, major, tenente, coronel, coronel, e aí começa então oficial general, brigadeiro, major brigadeiro, tenente brigadeiro e marechal do ar. Então, assim, ele está num penúltimo degrau do topo. E eu trabalhava com ele. E eu estava fazendo, na época, português grego na UERJ. E aí eu estava fresquinho, sabe aquele negócio de você querer mostrar serviço? É igual seminarista que quer pregar usando grego e hebraico o tempo todo, não tem? Eu estava assim. E a minha função era pegar um documento e redigir o documento, formatar dentro assim do padrão aeronáutico e encaminhar aquilo. O meu chefe, o Major Brigadeiro do Ar, ele então pegou, me deu o rascunho. Na hora de colocar no formato, eu percebi que tinha um erro de concordância verbal. Eu estava fresquinho, estudando. O que eu fiz? O que você faria? Óbvio, eu corrigi, irmão. Vou deixar o meu chefe pagar micão? Não pode, né? Então, eu corrigi. Quando eu levei para ele, ele me chamou e disse assim, no meu rascunho está desse jeito? Falei, sim, senhor, excelência. Ele disse, eu vou perguntar novamente. No meu rascunho está assim? Eu disse, sim, senhor. Ele pega o meu rascunho. Peguei, mostrei, aí ele, lê aqui. Aí eu li. Agora leia aqui. Aí quando eu vi que até eu tinha esquecido que tinha mudado. Aí eu falei para você, não, é porque eu penso, ele, ups, para. A aeronáutica me paga para pensar. E a aeronáutica paga você para executar. Vai lá e faça o que a aeronáutica paga você para fazer. Isso é o quê? Autoridade posicional. Você acha que o dia que esse cara colocar o pijama e for para a reserva, eu vou respeitá-lo? Óbvio que sim. Sou crente. Pensou que ia me pegar, né, irmão? É óbvio. Mas a autoridade posicional, ela pode ser reforçada pela idade, pelo gênero, pelo nível educacional. Nós temos amigos lá no Rio, eu sou do Rio de Janeiro, e um dos pastores lá, assim, muito próximo, é o pastor Celso Ribeiro, da Primeira Igreja Batista em Petrópolis. Pensa num cara, assim, brilhante. É intelectual. E o Celso diz que uma vez ele estava de férias, e ele foi para o interior de Minas Gerais, e no domingo ele se disfarçou e foi numa igreja, mas ele não quis ir numa igreja batista, porque geralmente igreja batista, todo mundo conhece todo mundo, né? Batista tem cara de batista, e chega lá e fala assim, é pastor, vai pregar. Então ele foi numa igreja bem pequenininha, aquelas pentecostais mesmo, bem pequenininha, e ele se disfarçou, ele não foi com roupa de pastor, a toga sacerdotal, ele foi de jaquetão e tal. E ele disse, quando sentou, ele começou a ouvir o sermão. E o pregador estava contando sobre Lázaro. Estava pregando em Lucas 16, o Lázaro que morreu. E foi para o seio de Abraão. Conhece a história? Amém ou não amém? Amém? Só que esse pregador se empolgou no sermão e disse que o Lázaro, pobre, que morreu, que ficava mendigando na porta do rico, lembra? Quando ele vai para o seio de Abraão, é exatamente esse período, os 4 dias em que ele permanece no túmulo. Ele, assim, juntou as histórias. E o Celso disse assim, cara, eu tive vontade de levantar e ir embora, mas a curiosidade de saber como ia terminar me prendeu. E ele disse que ainda bem que ele ficou até o final. No final, depois de tanta besteira, heresia,
que aquele pregador falou? Ele disse uma coisa certa, que valeu a pena. Diz assim: se você chegou aqui morto e quer reviver, o Jesus que ressuscitou Lázaro quer ressuscitar você. 6 pessoas se converteram. Mas assim, se fosse apenas uma autoridade posicional, o nível educacional lá embaixo, ó, ia vazar. Quando a gente fala de liderança ou autoridade conquistada, já é diferente. Porque a autoridade conquistada, ela não é em virtude dos títulos ou da função. Ela é menos tangível, porém, ela é extremamente importante. Ela se acumula ao longo do tempo. Leva tempo. Não basta assumir a célula e dizer que é líder. Tem que provar com a vida que você é capaz de influenciar. Eu disse ontem que a nossa igreja vendeu tudo o que tinha, não é verdade? Comprou uma área maior e nós tínhamos que economizar dinheiro. Sabe o que nós fizemos? Nós rescindimos o contrato que tínhamos com uma empresa que prestava serviço na limpeza, na conservação do patrimônio, era terceirizado. E agora, quem é que vai limpar o banheiro? Quem é que vai limpar a igreja? Simples, um monte de célula, nós vamos fazer o quê? Escala das células. E a minha célula entrava nesse fuzuê. E é interessante porque a célula da minha esposa, Aline, é cheia de irmãs assim, como é que eu falo o adjetivo correto? Entenderam? É porque está sendo gravado, irmão, não está sendo filmado, mas gravado está. Eu não falei, não é verdade? Só encenei. Entenderam? Entenderam, né? Ok? Mas era interessante. Irmãs que tinham, por exemplo, tem secretárias em casa. Mas no dia que caía a nossa célula, sabe o que elas faziam? Nós fizemos um acordo, é proibido pagar alguém para ir no nosso lugar. E se começava 9 horas, 8h30 eu estava lá com a Aline, minha esposa e as minhas 2 filhas. Quando eles chegavam, eu já estava limpando o banheiro. E por que eu fazia isso? Simples, porque liderança é pelo exemplo. Quem lidera pelo discurso é posicional, é moralista. Se você pega Atos capítulo 1, Lucas vai dizer para Teófilo que num livro anterior escreveu tudo acerca de Jesus, inclusive o que Jesus fez e ensinou. Lucas não diz para Teófilo o que Jesus ensinou e fez. Lucas diz, fez e ensinou. Porque a gente ensina fazendo. Então, a liderança conquistada leva tempo. Líder de célula leva tempo. A pessoa não vai chegar na sua célula abrindo o coração no dia seguinte. Ela não confia em você. É que ela não teve coragem de dizer. Mas ela não confia. Ela tem medo de falar para você alguma coisa e você colocar a boca no trombone, porque ela já lidou com crente fofoqueiro. E ela nivela por baixo achando que todo crente é assim, leva tempo. E você precisa respeitar esse processo chamado chamado tempo. Consegue compreender? Sim ou não? Sim. E como que a gente conquista essa liderança? Através da espiritualidade, irmão. Através da habilidade. E através do serviço. A pergunta que eu faço é, qual tipo de liderança ou de autoridade eu e você precisamos enquanto líderes de célula? Da posicional ou da conquistada? Na perspectiva de vocês, qual era o padrão de liderança de Jesus? Posicional ou conquistada? E por que a gente fica brigando pela liderança posicional? Irmão, olha que coisa bacana. Você se lembra do Lázaro que eu citei há alguns minutos atrás? Não o que estava no seio de Abraão, mas o que morreu. E ficou lá no sepulcro com o corpo 4 dias. Você se lembra, não?
A Bíblia diz que Jesus ele tinha saído de Betânia e agora, quando fica sabendo que Lázaro estava doente, ele volta para Betânia. E ele volta porque a Bíblia identifica Lázaro sendo o que de Jesus? Mas Lázaro nunca foi apóstolo, nem discípulo. Mas era? Por quê? Porque intimidade é melhor do que título ou função. Ser líder de célula, irmão, não traz benefício. A gente só perde. Eu vou repetir. Fecha a porta para ninguém sair. Ser líder de célula é prejuízo. Eu vou repetir, você não entendeu. Liderar célula, irmão, é perder. Você perde sofá. Você perde alimento na despensa, porque quando falta lanche é lá que eles pegam para completar. Mas a pergunta que eu faço para você é, mesmo perdendo, mesmo sendo prejuízo, por que você precisa liderar? Simples. Porque Jesus perdeu por sua causa. É simples. A propósito, foi Jesus quem disse que quem não tiver coragem de perder a própria vida, não vai achar a verdadeira vida. É a vida pelo preço da morte. Na verdade, é a vida pelo preço da morte, uma morte que não é morte, mas é vida. Não entenderam? Mas é isso aí. Até porque a verdadeira vida que nós vamos viver não é essa que estamos vivendo, porque essa acaba com a morte. Mas a vida que viveremos após a morte, ela é verdadeira porque ela nunca mais terá fim. Entenderam? Não? Mas é isso. Porque Deus ama tanto gente que se fez gente para mostrar para a gente que esqueceu que é ser gente, como voltar a ser gente na gente perfeita que é Jesus. Entenderam? É isso. Por que eles estão rindo, pastor? De mim, mano? Deus ama tanto gente que se fez gente para mostrar para a gente que esqueceu o que é ser gente por causa do pecado, como voltar a ser gente na gente perfeita que é Jesus. Ah, entendeu agora? Liderança conquistada. Nós precisamos de uma liderança conquistada. Não é posição, irmão, é privilégio. Eu não lidero porque, assim, quero estar, entendeu? Entre os ungidões. Eu lidero porque eu quero participar do projeto de Deus de mudar o destino eterno das pessoas. É diferente, ok? E aí a pergunta que eu faço para você, aliás, é um desafio. Que tal, nesse exato momento, eu e você, assim, confessarmos diante de Deus, estamos decididos a desistir de qualquer tipo de poder. Quem aceita o desafio? Nossa, pouquinha gente, mas que bom. Pelo menos tem alguns, né? Se você continuar liderando com a liderança posicional, a sua liderança tem prazo de validade. Porque gente mais famosa do que você vai surgir no seu contexto. Gente que fala melhor do que você vai surgir na sua célula. E você vai perder o privilégio. Por quê? Porque você acha que liderar é posição. E não é. Liderança tem a ver com influência. E talvez você diga assim, por que você diz que Jesus liderou não com uma liderança posicional, mas sim com uma liderança conquistada? Simples. Filipenses capítulo 2, a carta da alegria, né? Paulo está preso, e mesmo preso, escreve essa carta chamada pelos neotestamentários como carta da alegria. E Paulo diz em Filipenses 2, de 5 a 10. O que ele diz lá? Haja em vocês o mesmo sentimento que houve nele, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação alguma o ser igual a Deus, mas humilhou-se, esvaziou-se, o que nos concílios, né, o Tribunal da Santa Inquisição, a gente fala sobre função quenostática de Cristo. Então, olha aí que coisa bacana. Olha como a liderança de Jesus era conquistada. Por quê? Ele trocou o céu pela terra. Isso não é posicional, isso é prejuízo. Mas ele fez. Ele, por exemplo, esvaziou-se a si mesmo.
Ele abriu mão da sua prerrogativa divina, ou das suas prerrogativas divinas. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E qual é a resposta de Jesus? Você já reparou que os pastores que pregam nesse texto, eles só se prendem que nem só de pão viverá o homem, ressaltando a capacidade de Jesus de se manter em jejum? Mas, na minha opinião, irmão, o segredo não está só de pão viverá o homem. O segredo na resposta de Jesus está, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus está falando é o seguinte: eu não preciso provar nada para você, porque a palavra que sai da boca de Deus diz que eu sou o Filho amado em quem Ele tem prazer. Eu sei quem eu sou, eu conheço a minha identidade. Porque eu sei quem eu sou, eu não preciso provar nada para você. Quem tenta provar alguma coisa para alguém é porque não sabe quem é. Na verdade, você não é quem você pensa que é e nunca será quem os outros dizem que você é. É simples. Nem eu sei quem você é. A gente fica preocupado com a reputação, e a gente briga por causa dessa maldita reputação. E a gente se esquece que reputação é o que os outros falam acerca de. Caráter é quem você é em essência. O conhecimento de Deus ao nosso respeito não é baseado no que Ele ouve as pessoas falarem acerca de nós. O conhecimento dele ao nosso respeito está embasado no caráter, na nossa essência. É como diz Davis William, diz que a sua reputação pode ser construída numa fotografia, né? Mas o caráter precisa ter, assim, é a vida toda. Aliás, ele termina essa liderança. A liderança não é posicional. A liderança é... Jesus resistiu à tentação de reivindicar o seu poder. O Richard Foster, ele diz assim: a autoridade a qual Jesus se referiu, ou a liderança acerca da qual Jesus se referiu, não tinha a ver com estrutura de poder, não estava fundamentado em posição. É algo que vem primordialmente por meio do serviço e do sacrifício. Jesus não liderava com poder político e econômico. A autoridade ou liderança de Jesus residia num coração submisso e unido à vontade do Pai. Então, assim, nós estamos no caminho certo. Se ontem eu disse que a gente faz colheita não porque tem célula, mas porque tem líder, trabalhadores, hoje eu estou dizendo para você que mesmo que você não tenha posição, você, assim, é a matéria-prima que Deus quer usar hoje para fazer a grande colheita que está prometida. Irmão, lembrem-se que os campos estão prontos. Quem chegar primeiro vai colher. Eu sugiro que vocês corram. Tem gente chegando na frente. É igual aquela piadinha do pastor e do palhaço. Você já deve conhecer. Eu ouvi isso há muito tempo atrás. Então, os pastores contavam isso assim com uma frequência. O palhaço chegou numa cidade do interior e montou a lona de circo. E na primeira noite, pastor Onésimo, ele conseguiu colocar 300 pessoas dentro da lona. Na segunda noite, 500. Na terceira, quase 1000. Aí o pastor ficou em crise e marcou um café com o palhaço. E aí virou para o palhaço e falou assim: ô palhaço, tem um negócio aqui que eu não estou entendendo. E o palhaço: o que foi, pastor? É simples, eu estou aqui há 50 anos nessa cidade, pregando a verdade. E pregando a verdade, eu consigo no máximo 50 pessoas para me ouvirem. Você chegou aqui anunciando um monte de mentira e conseguiu colocar quase 1000 pessoas no terceiro dia. O palhaço olhou para o pastor e disse assim: a diferença, pastor, é que o senhor, eu conto mentira como se fosse verdade, e o senhor está contando a verdade como se fosse mentira. Os campos estão brancos. O povo está atrás de uma voz legítima. E eles não vão ouvir voz legítima, a não ser que a igreja se apresente como a voz legítima do reino de Deus. Irmão, aquele Deus que no Velho Testamento foi visto na nuvem, lembram-se? Não se lembram, né? Mas está na sua Bíblia. Quando a nuvem baixava sobre o tabernáculo, a Bíblia diz que o povo ficava na entrada das suas tendas, dizendo: Deus está falando com Moisés.
Por quê? Porque a presença da nuvem representava a presença de Deus. Só que o Novo Testamento entrou na história, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A nuvem saiu de cena, e o Deus que era visto na nuvem no Velho Testamento, agora passa a ser visto como? No Filho. Ao ponto dos discípulos dizerem, mostra-nos o Pai. O que é que Jesus diz para eles? Vocês ainda não aprenderam? Estão comigo há tanto tempo? Quem vê a mim, vê. Eu e o Pai somos um. Aí eu te pergunto, o Deus que foi visto na nuvem, agora é visto no Filho. O Filho não está mais encarnado. Como esse Deus é visto hoje pela humanidade? Nós somos Jesus em carne e osso, irmão. Em que sentido? Nós somos a expressão máxima do caráter de Jesus nessa terra. Não tem voz legítima do céu a não ser pelos lábios da igreja de Jesus. Então a gente precisa sim ter consciência disso. Não é verdade? E a pergunta é, você está satisfeito com a colheita que a sua igreja está fazendo? Sim ou não? Na sua opinião, o que está impedindo essa colheita? Ontem eu disse para vocês que eu sou muito grato, mas satisfeito? Nós estamos além, mas estamos aquém. Irmão, nós temos que ir em frente, não porque atrás vem gente, mas porque tem muita gente à nossa frente. A gente tem que correr. Tem muita gente para ser alcançada. Eu sei que é bacana a gente ficar aqui no ar-condicionado cantando. Eu sei, irmão. A gente glorifica a Deus pelo prédio que Deus dá para a gente, sabia? Olha que prédio maravilhoso. A gente está construindo um lá. Que prédio bacana. Mas isso aqui não pode limitar a ação da igreja. Se um dia esse prédio voltar para a igreja de Santa Mônica, a igreja de Santa Mônica não deixa de existir, irmão. Porque ela é muito mais do que a estrutura que ela possui. A gente glorifica a Deus porque isso aqui, assim, nos permite adorar Jesus fora da chuva e fora do sol. Mas isso aqui não pode nos paralisar. Na verdade, quando a gente está lá no curso teológico, a gente aprende que a expressão grega eclesia, cuja tradução direta é igreja, etimologicamente falando, o seu significado é o quê? É o quê? Chamados. Aí eu gosto de Dietrich Bonhoeffer quando ele diz que igreja só é igreja quando é igreja para os de fora. William Temple diz que a igreja é a única sociedade cooperativa em que os verdadeiros beneficiados são os não membros. Nós existimos por causa deles. Nós existimos para escutar o grito de socorro que vem do outro lado da calçada. Aqui é o refeitório. É aqui que a gente se assenta para se alimentar. Mas uma vez alimentado, está na hora de se levantar do refeitório e ir para frente da batalha, irmão. Amém ou não amém? Amém? Então a gente precisa fazer uma grande colheita. Eu falo isso com vocês com muita paixão. Eu sou um cara apaixonado pela visão celular. E você que é muito exigente, diz assim, não, você tinha que ser apaixonado por Jesus. É óbvio que eu sou por Jesus. Mas eu sou apaixonado pela visão celular. Porque a visão celular resgatou no meu coração o desejo de ganhar gente para Jesus. Irmão, eu estava crescendo viciado naquela estrutura posicional. Eu sou filho de pastor. Eu estava crescendo, sendo intoxicado pela autoridade e liderança posicional. Eu acordava e dormia pensando em ser presidente disso e daquilo. Olha que coisa bacana. E você sabia que esse negócio de ser presidente disso e daquilo é tudo império do nada, irmão. Porque o que causa transformação mesmo é você levar gente para Jesus. Consegue compreender? Existe uma colheita para ser realizada. Quantos habitantes tem aqui no... Santa Mônica é um bairro de Vila Velha. Quantos habitantes tem no bairro de Santa Mônica? Vocês deveriam saber disso, ó. Porque se você não conhece o público-alvo, como é que você vai alcançá-lo? Devezinho de casa, um homework. Vamos fazer aí um censo. Quantas pessoas moram aqui no bairro? Quantas pessoas existem em Vila Velha? Ah, mas tem muita igreja. Tem, irmão, muita igreja. Mas eu tenho certeza
que existem mais pessoas perdidas lá fora do que perdidas aqui dentro. Porque aqui dentro também tem gente perdida, né? Nós precisamos fazer uma grande colheita. E aí a pergunta é, o que restringe a nossa colheita? E eu digo para você, os nossos paradigmas. Eu iniciei hoje dizendo que eu sou filho de pastor, eu vivi em toda aquela estrutura e ainda vivo. Só que eu tive que desfazer ou desconstruir algumas coisas na minha forma de pensar. Por quê? Porque o jeito de pensar a igreja determina o meu jeito de ser igreja. E eu estou temendo que você reproduza um tipo de igreja que Jesus nunca sonhou que seria edificada por ele. Então a gente precisa aprender sobre o que é a igreja. Quais são os paradigmas que a gente precisa avançar? Simples. O primeiro é esse aí. Nós não faremos a colheita se nós não entendermos o paradigma novo. O paradigma velho você já conhece, o pastor é responsável por tudo, não é verdade? O zelador faltou, liga para quem? Para o pastor. Faltou a água no bebedouro, liga para quem? Pastor. É assim ou não é, irmão? Tem pastor, inclusive, que anda com um chaveiro aqui, irmão, que chega a andar assim meio, né? Tem a chave de tudo ali, né? Isso é um paradigma antigo. Conta-se uma piadinha de que numa segunda-feira, dizem que segunda-feira é o dia celestial de folga pastoral, não é assim? Então, assim, numa segunda-feira o pastor estava assim, sentado na rede, lendo um livro. Aí um irmão da igreja, zeloso, passou, viu o pastor na rede, 2 horas da tarde, lendo o livro, falou assim, ô pastor, o senhor está de folga? Aí o pastor disse, não, irmão, estou trabalhando. O irmão ficou olhando. No dia seguinte, esse mesmo irmão voltando do trabalho, fez o mesmo percurso, passou e viu no mesmo horário o pastor capinando à frente da casa dele. Aí ele perguntou, ô pastor, o senhor está trabalhando, pastor? Não, irmão, estou de folga. Você gosta ou não gosta de sentar aqui no domingo ou na quarta-feira e perceber que o seu pastor, assim, tem conteúdo, estudou, tem algo bom para passar para você? Você gosta ou não gosta? Isso leva tempo, sabia? Isso exige consagração de vida. Isso exige oração. E esse tempo ele não vai ter se ele tiver que fazer tudo por todos. Ele não é o Salvador. A síndrome messiânica não pode estar sobre ele. Por quê? Porque existe um paradigma novo no Novo Testamento. E qual é o paradigma novo? Ah, mas ele é um ungido de Deus. Irmão, ungido de Deus é qualquer pessoa que recebeu a unção do Espírito Santo. O que nos diferencia enquanto pastor de vocês não é outra coisa, senão a vocação, chamada e, acima de tudo, o dom espiritual. Simples. Papai é pastor e uma vez papai ouviu de um membro da igreja assim, o senhor é pago para fazer isso. Mentalidade medíocre, né, irmão? Pessoas medíocres sempre pensam de forma medíocre. Mas você precisa entender que a responsabilidade é nossa. Lembram-se do exemplo de ontem? Em vez de você ficar convidando o seu colega do trabalho para vir aqui ouvir a pregação do pastor Onésimo, pregue você para ele, porque o pastor Onésimo não tem tanta influência sobre ele como você tem. Ele é mais impactado com o seu testemunho de vida do que com a oratória do seu pastor. E o melhor cenário para ele entregar a vida a Jesus não é no ambiente formal de celebração, é no ambiente informal da sua casa. Você está com medo de quê? Abra sua boca, ele diz, Salmo 81, e eu a encherei, eu a alimentarei. Segundo paradigma que a gente precisa vencer. Algumas pessoas dizem, mas para ser líder precisa ter conhecimento bíblico profundo para liderar a célula.
Irmão, célula não é lugar de estudo bíblico, apesar da gente compartilhar princípios bíblicos. Célula não é lugar da gente, assim, né, apresentar um cabedal de conhecimento teológico apurado. Não, irmão. Célula é relacionamento. No nosso contexto lá, e me permita apresentar o nosso contexto, nós distribuímos o que vocês chamam aqui de carta da célula. É a lição para o líder. Mas sabe qual a orientação que nós damos para o líder? Se no momento da reunião da célula, você perceber que alguém do seu grupo está para baixo, está mal, e precisa ser amparado, cuidado, pega o estudo, dobra, coloca na Bíblia, porque o melhor estudo naquela noite para a sua célula vai ser ombro para o lamento, joelho para suportar a intercessão àquele que está, de alguma forma, sofrendo. Célula é relacionamento. Onde não há vínculo, não há vida. A propósito, eu usei a expressão correta aqui, você nem percebeu. No dia da reunião da sua célula. Porque o que tem dia e horário para acontecer não é a célula, é a reunião da célula. Se célula é relacionamento, célula acontece todo dia e toda hora. Beleza? Então é por isso que você tem que tomar café com a galera. Não é verdade? Tem que gastar um dinheirinho, paga uma pizza, passa o final de semana junto, porque é relacionamento. Lembra da liderança conquistada que leva tempo? Você não vai conquistar se você não se doar. Tem que doar. Um texto, pastor, que eu gosto muito é o Gálatas 4,19. Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, ele está fazendo um rompimento com o judaísmo. É por isso que ele confronta Pedro, que está sentado, e os discípulos de Tiago chegam. Mas é interessante, capítulo 4, versículo 19, Paulo diz assim: eu estou sofrendo constantemente as dores de parto até que Cristo seja gerado em vocês. Liderar célula é sofrer dor de parto até que o caráter de Cristo seja forjado no novo convertido. Célula, irmão, é pegar uma madeira bruta, um tronco de árvore, e trabalhar de forma artesanal, sangrando, cortando o dedo, para que um dia se torne uma obra de arte como essa. É célula. Dá trabalho. Tem pastor que acha que fazer célula diminui o trabalho, né? Porque é só delegar e deixa a galera... Não, irmão, dá muito trabalho. É mais fácil ser pastor de uma igreja de programa. Por quê? Porque todo ano reproduz a mesma coisa. Simples. Percebam comigo. Uma igreja de programa, eu sento no gabinete, janeiro estou de férias, ponto. Todo ano é assim. Fevereiro, até o carnaval, o ano não começou. Então, repito uns três ministrações do ano passado, que o povo não lembra muito e tal. Março, missões mundiais, superintendente, não é verdade? O promotor de missões, está contigo. Abril, escola bíblica, superintendente de escola bíblica, está com você. Todo ano é assim, é só reproduzir. E maio? Maio é família. Encontro de casais, a galera aí, ó, com vocês. Me bota para pregar um culto só, tá bom? É com vocês. E junho? Junho começa com o dia do homem batista, aí depois tem o negócio do dia do pastor, e aí a gente faz alguma coisa. Julho? Chama o Mevan, os missionários estaduais. E agosto? Agosto é a galera, é a juventude. Jovem, é com vocês. Congresso. Setembro, missões nacionais. Aí, ó, promotor de missões de novo. E outubro, criança, cadê a irmã das crianças? É com você. Novembro, novembro é ministro de música, cadê o Neto? Neto, é com você, ministro de música, novembro é com você. E dezembro? Dezembro, irmão, a gente vai fazer a cantata. Todo ano é a mesma coisa, irmão. É só pegar o calendário, mudar as datas e reproduzir, é mais fácil. Agora, célula, o que funcionou esse mês pode não funcionar mês que vem. Tem que mudar o tempo todo. E qual o problema de mudar? Está com medo de mudar por quê? Mas não pode. Lamento dizer. O trem vai passar
e você vai ficar. Cuidado para que você não seja o tipo de crente maduro que o seu filho não gostará de ser no futuro. Não precisa ter conhecimento bíblico apurado. Para liderar célula, olha como até você serve, olha que coisa bacana. Para liderar célula, é apenas ser treinado. Não tem escola de liderança aqui, pastor? Então, CCM, está lá. Se alguém quiser aprender Bíblia, vai para a escola bíblica dominical. Se alguém quiser ouvir sermão, vem para as celebrações, quarta e domingo. Na célula, enquanto líder, você apenas vai ensinar pessoas, influenciando-as a amarem Jesus tanto quanto você ama. Só isso. Sim. Very easy, muito fácil. Piece of cake, né? Pedacinho de bolo, é simples. Não precisa ser profissional. Sabe outro paradigma? Ministério de evangelismo. E quando a gente trata evangelismo como um ministério, o que a gente faz? Tem que evangelizar. Quem é o líder do ministério de evangelismo? O Filisberto, que se converteu. Chama o Filisberto assim, Filisberto, tem essas visitas aqui para fazer. Ah, tem culto na casa da irmã tal para realizar. Ah, tem... E aí o Filisberto tem que administrar. Irmão, evangelismo não é um ministério. Evangelismo é uma missão. E não é missão de um ministério, é missão da igreja. Não são alguns que trabalham na evangelização, são todos. Porque evangelismo é estilo de vida. Paulo disse, ai de mim se não pregar o evangelho. Tem que quebrar o paradigma. Está na hora de todo mundo levantar da cadeira e começar a trabalhar, irmão. Vamos ganhar alguém para Jesus em nome. Lá na terceira igreja é tão bacana, porque nós éramos a igreja que no mês de setembro, por força estatutária, eu tinha que eleger uma comissão para indicação de nomes para a próxima diretoria. Pastor, era um Deus nos acuda, era gente brigando, querendo ser presidente disso, vice-presidente daquilo, era uma loucura. Sabe hoje como o povo está brigando? O povo fica brigando como? Eles ficam olhando, eu estou pregando, eles estão olhando para o auditório. Quando eles percebem que tem gente diferente, no final, irmão, é igual urubu na carniça. Você está em que célula? Óbvio, eu esperto, carioca, flamenguista, estou com o microfone na mão, eu já começo pregando assim, ó, você que está aqui não tem célula, minha célula é no dia tal, na casa tal, comida boa, sofá bom, se você for para lá é só gente bacana, e eu ainda vou pagar uma picanha para você no final, tal. Então assim, eu faço o meu momento mexendo, porque eu quero multiplicar minha célula. Deixa eles se pegarem depois para lá, eu estou defendendo o meu. Não é uma disputa sadia? É uma disputa, irmão, a gente briga. Já está na minha célula, você está aliciando gente da minha célula, está pescando no aquário, vai ganhar gente para Jesus, rapaz. Mas é algo saudável. Nós não estamos preocupados com a liderança posicional. Nós estamos preocupados em entrar no céu, mas levar uma outra multidão conosco para o céu. Ok, gente? Mais uma. O foco da igreja é cuidar dos seus membros. E aí, porque a igreja, o foco é cuidar dos membros, ela só promove atividades com o objetivo de manter as peças que já existem. Nós não somos laboratórios para manutenção. Nós somos maternidades para gerar novas vidas. O foco da igreja não é manter membro. O foco da igreja é cuidar dos seus membros para que eles possam alcançar novos discípulos para Jesus. Eu estou aqui falando e a cabeça está processando. Eu tenho certeza, irmão. Eu tenho certeza no poder do Espírito Santo. E se você se abrir um pouquinho só nessa conferência, ano que vem, esse lugar aqui está lotado de novo convertido. Lotado. Gente que vai se converter na célula e não conhece outro estilo de igreja, senão a igreja que ele conheceu na célula. E ele vai querer abrir a casa dele para a célula, e assim vai. Sabe lá na terceira igreja, nossa experiência? É difícil transformar um crente antigo em líder, pastor.
É a nossa experiência lá. Pegar crente antigo e transformar num líder de célula, Agora, o cara que se converte na célula, no ano seguinte ele já quer liderar, ele se converte com sangue nos olhos, ele quer ganhar todo mundo para Jesus. Se converteu um rapaz lá recentemente, e ele traficante, era. Esse cara com 6 meses já queria liderar a célula. E aí o supervisor está tentando acalmar o líder, o coordenador está tentando acalmar o supervisor, o pastor de rei está tentando acalmar o coordenador, e eu estou tentando acalmar todo mundo. Fala, calma! E o menino diz assim, não posso ter calma, porque eu vendia droga, eu levava pessoas para o inferno, e agora que eu tenho a chave do céu, vou deixar? Não, eu tenho pressa, eu tenho que voltar lá, eu conheço aqueles que eu vendi, eu sei quem eram os meus clientes, eu tenho que voltar nos meus clientes e dizer que eu encontrei alguém que mudou a minha vida e pode mudar a vida deles. E aí, em contrapartida, tem uns crentes lá antigos que ficam assim, esse nosso pastor não está legal. Botando neófito, usa até um termo que a gente não sabe nem o que significa, né? Botando neófito para liderar. Irmão, antiguidade só é posto no quartel, no reino de Deus não. Porque Deus não olha currículo, Deus olha coração disposto. Se você não se levantar dessa cadeira e começar a liderar, você vai perder o privilégio. A obra de Deus vai acontecer e você vai ficar assistindo. Gente que chegou ontem sentando na janela. E aí você vai ficar assim, mas ele não estava aqui, pastor, quando nós lançamos a pedra fundamental. Mas quando Jesus voltar, ele não vai perguntar para você que tamanho era a pedra fundamental. Ele vai perguntar para você quantas pessoas vão entrar no céu por causa da sua vida. Consegue compreender, irmão? Assim, recebam isso com amor, é óbvio, eu estou falando aquilo que o Espírito Santo está falando comigo. Há uma urgência. Vocês são uma igreja linda demais. Vocês são lindos demais. Deus tem interesse muito grande de que vocês continuem fazendo bem feito o que vocês já fazem, mas que vocês ultrapassem um pouco mais o limite e ganhem mais gente para Jesus. Muitas células vão me levar ao crescimento. A gente aprendeu ontem que o que faz uma igreja crescer não é célula, mas é líder formado, ok? E aí eu vou só usar essa estatística aqui para a gente terminar, pastor, porque o povo já está orando, Faraó, deixa meu povo ir, tá bom? Então, assim, essa estatística, ela foi apresentada pelo MIC, Ministério de Igreja em Célula, pastor Robert, ou pastor Roberto Lai, ok? E olha que coisa interessante, preste muita atenção. Olha essa estatística. Numa igreja de programa, e quando a gente fala igreja de programa, é uma igreja que não trabalha com visão celular. Tranquilo? Gente, tranquilo? Nessa igreja que não trabalha com visão celular, você sabe quantas pessoas são necessárias para conseguir alcançar um não crente no ano? Eu vou dizer para você, 42 pessoas. Significa dizer que numa igreja de 100 membros, a média é que essa igreja no ano consiga alcançar apenas 2 não crentes. E aí você diz assim, não, mas isso não vale a pena. Vamos lá, quantos anos vocês têm? Faz a estatística, quantas pessoas vocês alcançaram no ano a partir do número que vocês possuem hoje. Antes da visão celular, espertinho. Depois da célula, vocês explodiram, mas antes. Por quê? Porque numa igreja de programa, tudo se resume nos grandes encontros. E eu estou desde ontem dizendo para você que uma pessoa se converte não porque ouve o sermão de alguém desconhecido, mas porque fica impactado com o testemunho de gente próxima. Diferentemente de uma igreja de programa, são necessárias 42 pessoas para conseguir alcançar uma, numa igreja em celular, ou uma igreja que trabalha com célula, são necessários apenas 4 para se alcançar um não crente. Por quê? Simples, irmão. Uma célula com 4 pessoas consegue ganhar uma pessoa para Jesus no ano. Todas as células ganham? Sim ou não? Não.
Mas por que elas não ganham? Porque o líder não é intencional para ganhar. Sabe o que a gente faz lá na célula? Ontem eu dei aqui alguns toques, né, do que a gente faz lá, vocês vão pegando isso e vão adequando à realidade de vocês. Por exemplo, lá na nossa célula, algumas células, por exemplo, a minha, uma vez eu comprei um potezinho e faltavam, sei lá, 30 e poucas semanas para a multiplicação da célula. E eu percebi que a minha célula estava assim, muito fraquinha. Os homens assim, meio sonolentos, cara frouxo, já viu? Cara só está indo para lá comer, e aí não estava levando mais convidado nenhum. O que eu fiz? Comprei um pote, contei quantas semanas faltavam para a multiplicação, e o número de semanas eu comprei exatamente bola de gude. Fala bola de gude aqui no Espírito Santo? Ok. E aí eu enchi. Toda a reunião de célula eu começava para eles assim, ó, menos uma. Menos uma. E eles foram percebendo que as bolas estavam acabando e a gente precisava multiplicar e não tinha não crente na célula. Começou a bater um desespero, que o cara saía de casa, não conseguia convidar ninguém, ou convidava ninguém aceitava, o primeiro que ele achava na rua, ele pegava e levava, irmão. Por quê? Porque se o seu encontro de célula só tem crente, isso não é célula, isso é culto no lar. Célula só é célula se tiver presença de não crente. Senão não cumpre o objetivo. Grupo que só tem crente, irmão, não é evangelístico, é comunhão. E comunhão é grupo com tampa. A minha tese de doutorado é sobre a panelinha cristã. É bacana. Eu defendo a panelinha. Porque tem gente que diz assim, panelinha. Alguém aqui já ouviu alguém reclamando de panelinha? Levanta a mão, por favor. Aliás, eu fiz a pergunta, alguém aqui já reclamou de panelinha? Levanta a mão. O primeiro ponto da minha tese de doutorado, só reclama de panelinha quem não tem a sua, ponto. Porque quem tem a sua não reclama, ele está na panelinha. Segundo lugar, panelinha é uma bênção. Por quê? Porque panelinha estreita relacionamento. Ninguém consegue manter máscara muito tempo numa panelinha. Porque o convívio na panelinha, a gente revela quem a gente é. Irmão, você pode impressionar quem está longe, mas você só influencia quem está perto. E quem está perto consegue enxergar a sua ruga. Terceiro ponto da tese. Vamos lá, hein? Sermão de domingo à noite. Só reclama de panelinha quem não tem a sua. Panelinha é uma benção. E sabe qual é o terceiro ponto? Panelinha só fica ruim quando a gente coloca tampa. Grupo de comunhão é panelinha com tampa. A comunhão fica tão boa que a gente se esquece do perdido. Aliás, a gente olha para o perdido e acha que se ele entrar vai estragar. Está na hora de tirar a tampa e permitir que o Espírito Santo coloque mais um ingrediente na panelinha. Ok? Sabe por que esse senso? Simples. Por causa do nosso Brasil. Você sabia que no Brasil, 1/3 das igrejas, presta atenção nisso, 1/3, 33%. 33% possuem até 50 membros. 1/3 das igrejas. Ok? O outro terço possui até 150 membros. Se ali tem 2/3, faltam quanto? Ou falta quanto? Deus me livre. 1/3 mais 1/3. Pensei que você ia falar 2/6. Falta quanto ali, irmão? 1/3. 33% das igrejas tem só 50 membros. Outros 33% possuem só até 150 membros. Faltam quantos porcentos? 34. Dos 34 que faltam, ok? 28% possui até 350 membros. Isso aqui é estatística comprovada. Vou repetir.
Vamos, para você entender, mais fácil. Vamos pensar no universo de 100 igrejas. De 100 igrejas, 33 igrejas têm 50 membros. Outras 33 igrejas têm até 150 membros. Outras 28 igrejas têm até 350 membros. E apenas 6% das igrejas possuem acima de 350 membros. Vocês fazem parte de uma estatística pequena de 6% das igrejas no Brasil. Eu não sei se a gente diz glória a Deus ou se a gente lamenta. Eu digo glória a Deus porque eu estou lá, mas eu lamento porque o reino de Deus é maior do que a minha igreja local. E se aqui está crescendo, lá também tem que crescer. Consegue compreender? E aí eu termino dizendo, o que a gente precisa entender para mudar tudo isso? Entender esse texto. Vamos ler para eu terminar? 1, 2, 3 e já, bem forte. Quem já ouviu esse texto? Nós chamamos esse texto de A Grande. Dallas Willard escreve um livro bacana e ele diz que nós temos transformado a grande comissão numa grande omissão. E aí eu digo para você, está na hora de nós entendermos esse texto. Eu destaquei lá os 2 verbos, vão e façam. Eu disse para você que eu fiz português grego, então me permita agora, botar o cap. Esses verbos estão em que modo? Estão no imperativo afirmativo, e nós sabemos que no imperativo, tanto afirmativo como negativo, não tem primeira pessoa do singular, não é assim? Ok? Aliás, no imperativo afirmativo, nós pegamos as 2 pessoas, tanto singular quanto plural, de um tempo verbal, e as outras pessoas de um outro tempo verbal. Não é assim? Sim ou não? Sim. Foi fraco. Você está fraco no português, hein, irmão? Ou seja, nós, no vernáculo que temos, falamos que verbo no imperativo denota uma ordem. Significa dizer que Jesus está dando uma ordem. Qual é a ordem? Vão e façam. Isso na nossa tradução no português. Porque no texto original, no grego, não são os 2 verbos que aparecem no imperativo denotando uma ordem. Seu pastor sabe disso. Na verdade, um dos verbos não é ordem. É como nós classificaríamos no inglês de presente contínuo. O verbo ir, vão, na verdade a tradução original literal não é vão, é indo. É Jesus dizendo, indo, façam discípulos. A ordem não está em ir, a ordem está em fazer. Se reunindo, façam discípulos. E dirigindo, e cantando, e comendo. Pegaram a ideia? A ordem não está em ir, a ordem está em ir sem o propósito de fazer é perder viagem. Nós não fomos chamados para uma viagem, nós fomos chamados para um propósito. A igreja tem ido. A pergunta é, tem feito? Porque se tem ido, mas não tem feito, lamento dizer, tempo, talento e tesouro desperdiçados. E Deus não coabita com teologia do desperdício. Que Deus nos abençoe. Amém. Parei, pastor. Deu fome. Obrigado, tá? Gente, como é bom ouvir o Adonias, né? Amém? Eu falei com ele assim, ele falou em fome, eu falei assim, Adonias, rapaz, eu acho que eu não vou te levar para lanchar, não.
Mas ele é tão inteligente que falou assim, eu sei, hoje tem jogo do Brasil. Né, Adonias? Irmãos, que bênção, amém? Então, o Adonias falou tanta coisa maravilhosa aqui, está tudo gravado, uma coisa que ele falou chamou minha atenção. O trem, cara, o trem está indo. E tem gente subindo, tem gente descendo, tem gente que não subiu ainda. Mas o trem vai continuar. Tem gente que desce, Adonias, aonde? Cada estação. Escolhe a estação. E tem gente ficando por aí. Mas a igreja vai. E o trem vai seguindo. Quem quiser, sobe. O Adonias falou uma coisa que é realidade aqui na igreja. Tem crente novinho aí, que já é líder há muito tempo. Aliás, tem gente aqui. Cadê o Cristiano? Está aí? O Cristiano aí, ele era roqueiro. Fica em pé aí, Cristiano, para o pastor ver. O Cristiano era do rock lá. Se tornou líder sem ser membro da igreja. Depois que foi batizado. E virou líder de sexo. Parece um absurdo. Quebra de paradigma, né? Então, gente, é isso aí a coisa. Agora, vamos continuar. Amanhã estaremos aqui novamente. Amém, irmãos? E sábado também. Sábado tem oficinas também. Vamos ficar em pé e vamos orar encerrando? Cadê o pastor Edivaldo? Está aí? Ô pastor Edivaldo, vem aqui, querido. Tem o Edivaldo Pimentel Lopes e tem o Lopes Pimentel. Esse abençoado aqui, que está na obra de Deus tanto tempo, querido. Ora aqui para nós encerrando. Santo Deus, eterno Pai, somos gratos a Ti por estarmos aqui na Tua casa. Amém. E ouvirmos, ó Deus, esta substanciosa palestra, nos exortando, nos orientando para fazermos o melhor para o Teu reino, para a Tua glória. Amém. Abençoa a Tua igreja aqui, e o Teu servo pastor, que há muitos anos está aqui trabalhando para o crescimento da Tua igreja aqui na face da terra. Amém. Revista-nos com a Tua graça. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Vai com Deus, Deus abençoe. Ô, Edivaldo, que bom você aqui, Deus abençoe. Pois é, rapaz.